Oi, gente! Olá, olá, bom dia! Foram embora todas? Bom dia! Tá começando nossa live no sábado. Vanessa, bom dia, Vanessa! Jeane. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda. Adina também, muito bem-vinda. Nani Caloxita. A gente vai aguardar a Felipe entrar. Tô aqui com Coralina, ó. Deixa eu ver. Não sei se vou conseguir fazer live com Coralina, tá, gente? Porque Tiriba é um ser impossível. Mas a gente vai tentando. Calopsita Recife. Ô, Léo, seja muito bem-vindo. Que ótimo. Bom dia, Vanessa. Olha só, quem é Coralina, tá? As tiribas não param um segundo. Se parar 5 segundos, aí você já fica observando se tá bem. Olha só, o Felipe vai entrar. Temos um convidado hoje muito especial. Ai, perdi de novo a solicitação de Felipe. Felipe, me manda novamente, por favor. Isso, o Felipe já chegou por aqui. As aves nos distraem muito, demais. E aí, quando se trata de uma tiriba, é a concentração zero. Gente, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é Felipe Lira. Ele é um biólogo e cria araras. Então, o ponto da nossa conversa vai ser a convivência com araras. E ele vai falar pra gente como é essa convivência dele com as araras. Vamos tentar. Eu nunca fiz live com outra pessoa e a gente tá aqui, vai apanhando e vai aprendendo, tá, gente? Então, Acho que tá dando pra ouvir meu áudio. tá, o áudio tá, Felipe. A câmera que tá parada, né? Isso. Aí aqui tá dizendo assim, conectando. Tá, peraí. Eu vou. Eu tô te escutando muito bem. Eu acho que o pessoal... Vocês estão escutando o Felipe, gente? Agora, estão vendo? Agora, Agora sim, foi, legal. sim. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, E obrigado. Também gosto bastante de vocês. é uma pessoa assim... Gente, Tiriba não vai rolar não, essa live com Tiriba, peraí. Aqui, ó. Eu também tô na missão de colocar no tripé aqui o telefone. Vamos tentando, que uma hora a gente Vamos lá, consegue. vamos. Vamos sim. Enquanto isso, eu vou te apresentando. Felipe é Certo. biólogo, tá? E ele cria duas araras, uma arara canindé, não é isso? Que é a Isso. Dolores, e uma arara vermelha, é isso? Eu fiquei Uhum. na dúvida com relação à espécie de Da vermelha. aurora, né? Que é a arara vermelha. Pronto, consegui É a arara fixar aqui. vermelha mesmo, não é isso? É a arara vermelha mesmo. Deixa Isso. eu só colocar aqui agora. Então, aí Felipe trabalha com educação ambiental e esse é o nosso terceiro encontro, assim, com o público, porque a gente já fez um encontro na Mundo Pet, né? Foi uma conversa também com tutores, né, Felipe? Foi bem Isso. legal. Ó, a doutora Adriana entrando. Oi, seus lindos. Oi, sua Oi, lindona. dona Adriana. E aí depois a gente se encontrou lá na TV Jornal, né? Isso, para fazer um programa lá para o site. E agora eu estou tendo o Uhum. prazer de te receber aqui, Felipe. Seja muito bem-vindo e fique bem à vontade que esse espaço é seu. Oh, obrigado, Creuza. Bom, como a Creuza ela já me apresentou, né, grande parte, a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa questão da convivência com as araras e em alguns ambientes especiais, né? O meu caso acho que é mais um pouco especial porque ninguém espera que eu crie arara onde eu crio, né? Mas então a gente aborda esse ponto, né? É, eu vou começar falando um pouquinho de mim. Eu hoje sou posso Acho. dizer que me graduei. Então tenho como falar isso. E eu comecei trabalhando, né? Um grupo que eu começava trabalhando, tanto como animal de estimação quanto na parte da pesquisa, era um grupo dos répteis, né? Eu comecei trabalhando com serpente, lagarto, então tinha nada a ver com ave, eu não tinha um contato frequente com ave, né? Até que eu comecei a trabalhar na parte da educação ambiental, né?
quem conhece aqui, quem é de Pernambuco, conhece a Trilogia Bio, né? Eu faço parte. É muito legal, né? É um trabalho muito legal que a gente faz. Vocês têm um trabalho fenomenal. Inclusive, minha filha já, como estudante, né, de ensino médio, já participou de uma atividade de vocês lá em Bonito. Foi? Foi. Que legal. Foi o Odisseia, né? Eu acredito Isso, que é isso. esse que tem lá. É bem legal mesmo. Aí eu comecei a trabalhar com trilogia, né? Com o André Maia. E foi quando eu comecei a ter um contato maior com os outros grupos de animais. Porque no trilogia a gente trabalha com vários grupos, né? A gente tem desde mamífero, ave, os répteis, né? Tudo com a questão da educação. E no caso das aves, eu comecei a ser apresentado aos psitacídeos com uma frequência maior. Porque eu tinha contato com psitacídeo muito, muito superficial. Quando eu era pequeno, eu sempre quis ter bicho, eu queria ter uma calopsita, umas coisas do tipo, mas eu nunca cheguei a ter, não. Eu cheguei perto dos papagaios, essas coisas, mas nada muito, muito forte, sabe, aquele contato. E aí comecei a ficar perto dos psitacídeos, e o primeiro psitacídeo que foi me apresentado, que fazia parte da trilogia, era exatamente uma arara, né? E aí veio essa ideia que eu nem sei, assim, ela foi escalonando. Porque inicialmente minha ideia era ter um loris, era um bicho bem menor, né? Uhum. E aí a coisa tomou um corpo para uma ave maior, uma ave maior, e cheguei na arara vermelha. É completamente, assim, foi surreal, assim, como escalonou, né? Mas isso a gente... Então, assim, quem chegou primeiro na tua vida foi a Aurora. A arara Foi ela. Foi ela que chegou primeiro. Foi uma decisão tomada em cima também de pesquisa e também em cima de um pouco de prática. Porque como a gente tinha esse contato com trilogia, às vezes acontecia de bichos virem para cá, passavam uma noite, no caso, se precisasse, um tempo, e foi aí que eu fui vendo o que seria possível, né, ou não, assim, uma experiência, como era a minha aproximação com eles. Então a ave começou a ser uma paixão a partir daí. Mas eu realmente não esperava. Comecei a procurar, né? Comecei a procurar como é que eu podia criar esses animais de uma forma legal, mas quem tinha essa experiência dentro de um ambiente mais limitado? Porque o que acontece? Para quem não sabe, eu moro em apartamento. Isso a gente vai falar aqui um bocado sobre esse tema em relação a isso, né? Mas eu moro em apartamento e eu não vou dizer que é uma coisa assim que eu recomendaria para todo mundo, né? Mas enfim, a gente sabe das limitações que a gente tem dentro de um apartamento e a gente sabe como é difícil, né? A gente oferecer tudo que a gente quer nesse espaço e também a gente ter a possibilidade de fazer alguma coisa nesse espaço. E eu comecei a procurar gente que tivesse em apartamento e a gente não encontra. A gente não encontra, foi difícil mesmo. Só que com a experiência que eu vinha tendo com a Filó, que era do Trilogia, também com o que eu ia procurando, eu comecei a perceber, não, talvez eu acho que é possível, a gente vai fazer dar certo, e se não der certo eu vou mudar, né? Porque é do jeito. Não tinha como. No caso, você já teve digamos assim, teve um test drive já, né, Felipe? Porque foi. Dentro do seu próprio trabalho de educação ambiental, você teve a oportunidade de acolher uma ave desse porte dentro do seu apartamento. Aí você já mais ou menos... Exato. Né? E ela já era uma ave que já tinha passado da maturidade sexual também. Porque isso era uma questão que também se levantava, né? Porque enquanto filhote, as aves elas tendem a ter horários de barulho diferentes, dinâmicas diferentes, né? E quando você chega na maturidade sexual, ela já modifica um pouco mais. Na realidade, com o tempo, né, elas já vão começando a ter uma dinâmica bem diferente mesmo. E nas araras isso é mais lento, né? É normal que seja mais lento que uma ave maior. Então, quando eu vi essa possibilidade dando certo com uma arara adulta, aí foi que eu pensei, que eu realmente levei mais para frente essa ideia. Porque se não desse certo, eu não podia simplesmente fazer o animal pagar por isso, né? Seria muito imprudente da minha parte, né? Então foi uma coisa que foi feita assim, com um test drive, com um certo estudo, foi uma experiência desse tipo, né? E aí, gente,
primeiro aqui eu vou começando falando um pouquinho sobre as araras no geral, né? O que é que a gente chama de arara? O que é esse grupo? Bom, as araras são os maiores psitacídeos que a gente encontra, tá, no planeta e aqui no Brasil também. O Brasil é o país com o maior número de espécies de psitacídeo, então é bicho pra caramba. A gente tem uma riqueza enorme, né? Então, aqui a gente tem como grupo das araras, normalmente, só falando assim, por questão de nome científico, são os animais do gênero Ara e Anadorrincos. Aí dentro disso a gente também tem as ararinhas, as maracanãs, que o pessoal chama de ararinha, por aí vai. Aí é uma diversidade, não vou nem entrar porque é impossível, não tem como, tá? E das araras grandonas a gente tem aqui, que são muito conhecidas, a arara canindé, que o pessoal chama de arara brasileira, às vezes chama até de arara azul, né? Assim, me abordam muito perguntando se é arara azul. Não, gente, não é. Que é aquela arara... É muito comum, é muito comum. A arara do Brasil, né, que tem as cores do Brasil. As araras vermelhas, que geram uma confusão exatamente entre a identificação. Isso. A gente tem a arara vermelha grande, que é a minha, e a gente tem a arara vermelha, que é um pouco menor, mas é grande também, tá? Que é a arara tricolor, arara canga, arara macau, todos esses nomes são para ela. Você diferencia muito fácil pela cor das asas, tá? Porque a arara canga, a arara tricolor, ela tem o amarelo nas asas, além do vermelho e do azul, enquanto a arara vermelha grande tem só o verde e o vermelho e o azul, né? Ela não tem o amarelo. E a gente tem a maior de todos, o maior psitacídeo de todos, que é a arara azul, né? Que é um animal incrível, um animal que já teve em risco de extinção, mas não está hoje, né? Assim, a gente tem a preocupação, mas ele hoje saiu dessa lista, né? Graças a muito esforço de muita gente. Esses animais como pet, né? O que é que eu posso falar deles como pet? As araras, como todo psitacídeo, eles têm um temperamento muito forte, né? A gente sabe que psitacídeo, a gente tá lidando com um bicho inteligente pra caramba, né? As pessoas não têm isso na cabeça. O comum é você escutar que o pessoal fala que a arara é um bicho... Arara não, né? Ave, no geral. É um bicho burro, né? É triste ouvir isso. E também tem um aspecto muito cultural que a ave termina sendo um negócio muito ornamental. Eu acho que pra gente que tem esses animais tão perto, a gente se sente muito ofendido, né? Quando a gente vê isso. Profundamente. É horrível. Então, é muito triste, porque uma vez alguém estava falando comigo e perguntando como é ter uma ave, e alguém, assim, pulou na conversa, né? Eu acho que eu já contei, e falou que um hamster é muito mais interativo do que uma ave. Nossa. E assim, a gente tá falando de um animal que é super social, né? São animais super sociais, animais que vivem em grupo, animais gregários, animais super inteligentes. Muito inteligentes. Então quando você escuta assim, coisas assim, você comparando esse grupo em termos de interatividade em relação a outros animais que são mais solitários, que são mais reservados, principalmente, você fica, caramba, realmente o mundo ele não está pronto, assim, eles não sabem. Há um desconhecimento muito grande, né, sobre a capacidade de adaptação, assim, social, né, e intelectual, né, eu posso dizer, cognitiva, né, eu acho que é mais apropriado. Para os psitacídeos. Muitas, assim, quando eu falo, eu crio, cria, pensa que cria assim, né, tipo, mais para ornamental mesmo. E aí, quando eu começo a falar, o pessoal se surpreende, né, da interação de tudo. O pessoal se surpreende muito. Eu posto alguns videozinhos, né, a gente tem nos canais da gente, porque, só falando um pouco de rede social, aproveitando agora, eu posto tanto nesse Instagram que eu tô, do Dolores na Estrada. Normalmente é mais relacionado às saídas da gente de voo, né? Assim, mais as viagens que a gente faz. Eu posto no Arara Davi, com meu amigo, com Elielson, que lá a gente faz um conteúdo mais voltado para animal de estimação no geral, principalmente para ave, mas com outros animais também, né? É muito legal. Minhas calopsitas são inteligentes do que eu. E eu posto no pessoal, porque todo mundo tem um pessoal, né? Então é isso. Então eu posto vídeos aí e às vezes as pessoas se surpreendem, porque as pessoas se surpreendem quando o tutor, né, o dono, vamos falar assim, que a gente usa a palavra tutor hoje, né?
mas tem uma interação mais próxima, tem uma relação mais próxima com a ave. Então causa uma surpresa, porque as pessoas não esperam isso. Elas imaginam outro tipo de coisa. Elas imaginam realmente animais mais contemplativos, a coisa mais ornamental, a coisa que você vai lá ver como é bonito e a interação é mínima, né? E eu espero muito que isso mude, que isso vem mudando, né? Isso, graças a Deus, vem mudando, mas eu espero que mude cada vez mais, né? E aí, as araras, elas, assim como o restante dos psitacídeos, são super inteligentes, elas têm um temperamento muito forte, elas lhe testam, elas lhe questionam muito, né? Elas são animais que, quando você está trabalhando com elas começam a lhe questionar em relação ao que você vai ensinar, a sua liderança. Então, você tem essas dificuldades, mas elas são animais super carinhosos, são animais muito afetivos e que sentem muito a nossa falta, como a maioria dos psitacídeos, né? A gente tem uma característica muito legal dos psitacídeos brasileiros, que eu acho que quase todos eles, se não todos eles, são monogâmicos, tem uma fidelidade muito grande ao grupo, aquele grupo deles. Então, uma vez que você é aceito, eles sentem muito a sua falta, eles fazem muita questão da sua presença, eles têm uma variação de humor incrível. Então, assim, são animais muito complicados, complexos, mas eles são muito carinhosos, eles lhe dão um retorno impressionante de como como eles lhe amam, né? Coisa que as pessoas não esperam. Então, com as araras não é diferente. Eu acho que, assim, quando a gente começa... Só rapidinho, um parênteses. Não, pode falar. Quando uma pessoa começa a criar uma ave, um psitacídeo, ela é totalmente transformada, assim, nesse aspecto de como ela encara isso, né? Eu acho que depois que se cria um psitacídio e, assim, de fato, se busca essa convivência com a ave, a pessoa já muda completamente os conceitos e a forma de enxergar, né? De olhar. Exato. É muito diferente. As pessoas se surpreendem muito com eles. E alguém falou aqui no chat, né? Que é um outro assunto que, assim, a gente nem entra tanto aqui, mas a questão da criação de aves, às vezes, ela é muito mal vista, né? Exatamente porque grande parte das pessoas tem essa ideia muito ornamental das aves. Eles acham que a ave é para você contemplar e ficar olhando ela ali na gaiola presa, e é simplesmente por isso. Eles muitas vezes não entendem assim a profundidade da sua relação com a ave, né? Exatamente. Então é normal. Se você criar ave, você vai ter que enfrentar esse tipo de crítica, né? Você saber que ela existe. Eu já me habituei, né? Assim, você fica revoltado. Porque assim, gente, é revoltante. Você tem uma relação tão forte com o seu animal, é um negócio tão bonito, tão sincero, tão gostoso, e alguém vem e faz uma crítica negativa. Então, às vezes, assim, vai no seu emocional mesmo, né? Ele atinge de uma forma muito complicada. É verdade. Então, mas, a gente fica assim, muito tomado. A experiência de lidar com isso vai até amadurecendo a cabeça da gente para já tentar argumentar e explicar às pessoas, quebrar um pouco, né, essa imagem que muitas vezes se tem. Enfim. Exato. Então, a gente aí terminando de falar um pouquinho delas, elas são gigantescas, né? São animais muito grandes. Então são os maiores psitacídeos que tem. O peso em média. Vê, uma arara canindé saudável, ela pode pesar de 850, mas o normal é mais, até 1,2 kg, né? Nossa. A minha canindé tá pesando por volta de 1 kg, 1,50 kg. As vermelhas são maiores, você tem, acho que por volta de 1,2 kg até 1,4 kg, né? 400 gramas. Então é bem pesado, né? Quanto pesa uma tiriba? Tu sabe o peso da tua tiriba? Uma tiriba até me preocupa. E converso muito com a doutora Adriana. Doutora Adriana, minha tiriba tá magra. Pesa na faixa de... Às vezes, porque ela voa demais, né? Ela não para. Então o metabolismo dela é uma loucura. Tá entre 70 e 80. E às vezes uma calopsita tá pesando mais do que ela. Olha isso. Aí você vê quantas tiribas não cabem em uma arara, né? Você tem ideia disso, né? Então, assim, elas são gigantescas, são pesadas mesmo, são os maiores que tem. Mas são animais muito incríveis, né? Então, esse a gente falou um pouquinho assim do que é o grupo das araras. Super colorido, super bonito, super social, é incrível, né? Então, vamos lá.
Eu trouxe alguns tópicos, a gente vai falando desses tópicos. São os tópicos. Eu trouxe mais as dificuldades, gente, porque as coisas boas a gente vai falando ao longo do tempo, e é tanta coisa boa que acho que você nem consegue listar tão bem, porque é surreal de bom, tá? Mas as dificuldades, porque é o que eu acho que a pessoa tem que pensar mais, né? Quando vai adquirir, quando vai adotar. E no caso das araras, elas são animais que são muito, muito realocados. Aqui no Brasil, eu acho que são os psitacídeos que mais são realocados ou devolvidos, vendidos e por aí vai. Tem uma expectativa de vida enorme, né? Assim como o papagaio. Uma arara pode viver de 60 a 80 anos, mas o recorde aí, se não me engano, já estava em 100 e lá vem casinha. Nossa. Então é muito tempo, é muito tempo. Então assim, é um compromisso para a vida inteira. Assim, eu já fiz o plano aqui, se eu morrer, já tem umas pessoas aí para herdar, porque não vai ser... É um compromisso, né? Então, assim, elas vivem muito tempo e elas, por essa questão do tamanho e do barulho e outras coisas relacionadas à ave, elas terminam sendo muito devolvidas. São animais que são muito realocados. Então, é bom a gente falar sempre das coisas ruins para a pessoa pensar, assim, ver se cabe na vida dela e aí toma a atitude de ter ou não, né? Esse convívio. A primeira coisa que eu coloquei aqui é uma coisa que me perguntam muito, que curiosamente é uma das que menos me dá problema, se não uma das que não me dá problema, que é a vocalização, tá? Sério? É bizarro, é bizarro, né? Todo mundo pergunta da vocalização, porque, primeiro, quem mora em casa com uma arara já tem problema. Da pessoa mesmo dentro de casa, porque tem dia que você tá assim, eu não aguento mais esse bicho aí falando, gritando. Tem muita gente que tem problema. Então, quando você vai para um apartamento, né, você tem um problema ainda maior, porque você está tendo que lidar com várias variáveis aí. Eu não sei como é seu apartamento, eu não sei como é sua disponibilidade, a acústica do seu apartamento. Eu não sei como são seus vizinhos nesse prédio. Eu não sei em que andar você mora. Então, são várias variáveis que quando você vai botar numa equação, se você tiver várias variáveis assim, a chance de dar uma situação ruim é maior, né? Ela se potencializa. Então, no apartamento se torna mais complicado. E a questão da vocalização é um problema não só para as araras, mas como para todos os psitacídeos. Só que para as araras, gente, é muito alto que elas conseguem fazer barulho, né? Elas conseguem fazer realmente muito, muito barulho. Mas o que acontece? Aqui, eu vou dizer para vocês que eu nunca tive problema com vocalização nesse tempo. Eu nunca recebi uma reclamação. Que bom, Felipe. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca tive esse problema, realmente. Eu já vi muita gente se desfazendo do bicho por conta dessa situação, né? Tanto a gente que compra para apartamento, que como eu falei, é mais difícil, quanto a gente que compra para casa. Porque essa semana mesmo eu vi uma pessoa falando que ia ter que se desfazer da arara dela, porque o animal, ela morava com pais idosos e o animal ele ia estar ali, estava ali gritando, eles ficavam nervosos, eles não conseguiam descansar e, enfim, mesmo morando numa casa, ela estava com problema. Então isso é uma questão que me pergunta muito, sempre é a primeira pergunta. Mas aí o que acontece aqui? O quão alta é a vocalização? Eu odeio citar coisa sem fonte exata, mas eu não lembro assim, de onde veio exatamente essa informação. Mas eu tenho que as araras, a informação que as araras elas conseguem atingir até 120 decibéis, uma coisa assim. Isso é muito alto. Eu sei que muita gente não entende o quão alto é isso, mas imagina que na lei do silêncio, se eu não me engano, à noite você não pode emitir mais que 60 decibéis. Nossa. Uma arara ela tem capacidade para o dobro, né? Então, assim, é muito complicado você pensar que existe essa possibilidade, né? É uma caixa de som gigantesca, assim, pra onde você vai. Então, é muito alto mesmo. Você tem que ter ideia disso, elas são capazes disso, tá? E eu não vou dizer que as minhas araras não gritam, porque não tem como fazer isso. É natural deles vocalizarem. E assim, quando eu moro no 15º andar aqui, quando eu tô lá do outro lado do quarteirão, que elas gritam, eu sei que é elas. Então eu tenho essa ideia,
tá? Sim. Quando elas vão brincar aqui fora, eu tenho essa ideia. Eita, eu sei que são. São as E meninas, algumas são as pessoas. meninas. São as meninas. Então, todo mundo do quarteirão sabe que existem araras. Eles podem até não saber onde é que tá, mas eles sabem que existe alguma arara aqui. Não tem como dizer que não. Ô, Felipe, é uma Mas curiosidade. É 15º, uhum, e tem gente acima de você ou você é o último? tem um andar acima de mim ainda. Tem um andar. Esse prédio tem 16 andares, então tem mais um acima, né? E são 2 por andar. Então eu tenho o vizinho do lado, aqui, nessa parede mesmo. Aham. Nessa parede aqui. E eu tenho o vizinho em cima, né? É, Curiosamente, né, não sei, volto a falar, não sei se é a questão da facilidade deles gostarem, eles realmente gostam delas. E o que acontece aqui é até uma certa socialização. Muitas vezes as minhas araras vão aqui pro canto da varanda e ficam chamando eles, ficam Ai, que olhando. delícia. Quando escuta um barulho, Dolores vai direto para lá e ela vai ficar esperando. Ela fica de olho até eles chegarem perto, ficarem conversando, eles dão comida. Então, elas interagem bastante com eles até, né? É um negocinho Muito considerável. bom, muito bom. É bem legal. A vizinha de cima também gosta muito. Inclusive, ela brinca que quando elas gritam, ela grita de volta, porque ela gosta de ficar fazendo esse bate e volta, né? É bem maluco. Mas aí, o que é que rola também? A frequência dos gritos. As araras, pelo menos as minhas, eu não tenho muito problema com relação à vocalização, porque quando elas gritam alto, elas têm os horáriozinhos para gritar, que normalmente são horários em que o barulho é comum. A gente mora na cidade, a gente escuta, pronto, alguém falou aqui, 15º já dá para dissipar bem o som. É. Ajuda muito essa questão de quão alto, né? Então a gente mora na cidade, tem muito barulho de buzina, de carro, agora vai abrir uma escola aqui perto, então assim, vai ser super barulho. E as araras, elas têm uns horários específicos aqui. Elas não respondem muito bem aos animais de vida livre. Isso é um fator que você leva em consideração. Porque se elas respondessem a todas as aves que passassem aqui, elas iam gritar com uma frequência muito maior. Isso é o que muitas vezes acontece com jandaia. Muita gente fala que deixa jandaia no viveiro, né? E quando passa um grupo de jandaia, porque a gente tem jandaia nessa região, Maracanã é uma coisa, e faz barulho, elas respondem. Elas falam... Então, assim, seria um problema. As araras, elas não são tão boas de comunicação com essas aves de ambiente externo. Até porque a gente não tem a arara ocorrendo aqui em Pernambuco, né? Então talvez seja por isso. Essa questão da proximidade de espécie, né? Deve ter tem uma relação também. Mas elas não são muito boas se comunicando com as aves em ambiente externo. Então elas não gritam com uma frequência muito grande. Normalmente minhas aves, elas acordam aqui por volta das 9 da manhã e elas ficam em silêncio dentro do espaço delas até por volta da hora do almoço. A gente coloca comida para elas, coloca almoço para elas, porque é o horário daqui, depois eu entro nessa questão, mas a gente coloca o almoço e aí elas fazem um barulhinho. Elas fazem barulho quando elas não me veem também, quando eu não vou lá dar bom dia. É possível até que elas façam agora, porque elas acordam. E é normal desses bichos, como você faz parte do grupo deles, eles querem, quando eles acordam, eles querem saber se todo mundo do grupo tá bem. Isso, é interessante, né? Biologicamente tem uma explicação, né, Felipe? Exato, biologicamente tem uma explicação. A gente se baseia muito no comportamento, né? Assim, do natural deles, né? A gente aprende muito olhando para o comportamento natural deles. Então, eles querem saber que todo mundo tá bem. Então, você vai lá e dá bom dia. Então, por volta de mais 9 horas eles acordam, mas eles só vão me chamar, elas só vão me chamar por volta de mais 10h30, 11, 11h30, varia, né? Então a gente tem essa questão de se apresentar para elas em algum momento para dizer que tá tudo bem e deixar elas lá. Não gritam o restante da manhã, não fazem barulho. Então de manhã, que é um horário muito sensível, em que as pessoas têm para dormir, porque se eu tivesse uma arara gritando às 5 da manhã, eu ia ser expulso, né? Então elas não têm esse problema aqui, elas não estão em silêncio. Quando chega a tarde, aí elas começam a brincar mais. Elas vão brincando, e quanto mais esses animais estão entretidos, menos eles vão se concentrando em vocalização. A vocalização também é uma válvula de escape para o tédio. Quanto mais entediado o animal tiver, mais ele vai gritar.
Então, se você tiver um animal preso numa gaiola, num viveiro, no que for, que não tem nada, tem um puleiro para ele ficar lá em cima, ele não vai ter o que fazer. Então, o grito vai ser mais recorrente. Então, a gente aposta muito nesses desafios. Foi como a gente falou, o psittacídeo é um bicho muito inteligente, né? Eles pedem muita coisa, eles gostam de solucionar problema. Eles precisam solucionar problema, porque na natureza eles solucionam. Né? Eles vão atrás de comida, eles têm de se ocupar. Então, quanto mais tempo eles estiverem concentrados, solucionando esses problemas, brincando com alguma coisa, menos eles vão vocalizar, nesses termos de vocalizar por tédio e ficar gritando. Então, durante a tarde, elas começam a brincar. Quando eu falo do espaço já já, e vocês entendem mais ou menos o que eu falo também em relação a isso. Né? A gente fica dando uma voltinha no tópico. Então, brinquedo é muito importante, gente, para a arara. A gente precisa sempre trazer brinquedo, porque vai ajudar nessa questão da vocalização. Quanto mais entediado o animal tiver, mais vocalização vai ter, e isso não tem jeito. Né? À tarde elas começam essas brincadeiras, brincam entre elas, começam a chamar, elas chamam o vizinho também, porque elas chegam ali na janela, na varanda e ficam assoviando, chamando o vizinho. Se tiver resposta, ela responde, tá? Nesse caso, se alguém responder, ela continua. Isso é uma coisa que eu observo muito delas. Interessante. A minha arara vermelha, ela quase não vocaliza. É curioso, mas ela basicamente não vocaliza. Ela faz pouquíssimos sons. Quando ela grita, realmente é muito alto, mas ela faz pouquíssima vocalização. Ela não fala, é muito difícil ela falar hoje. Ela fala o nome dela, assim, Aurora, Aurora, mas é muito difícil. Então ela quase nunca vocaliza. A Canindé é que fica mais chamando ali para brincar. Então ela fica ali e à tarde, no finalzinho da tarde, elas têm os momentos de grito. E é exatamente como eu falei, você pode estar lá do outro lado do quarteirão, você vai ouvir. Mas ela não passa 20 minutos, 10 minutos gritando, não. Ela brinca, grita, aí brinca, aí dá outro grito. Então são coisas assim que não é uma frequência alta. É pontual, né, Felipe? É pontual. E aí, como você falou também, está muito relacionado ao bem-estar, né, da ave. Se a ave está assim, com um bem-estar favorável, ela realmente não vai gritar tanto. Exato. Então isso acontece dessa forma, né? E tem outra questão que quanto maior o grupo de aves que você vai ter mais barulho, né? Porque elas começam a se comunicar, a brincar e grita. E aí você entra num problema que é um dilema do psittacídeo, né? Porque se você pudesse ter só um, seria menos trabalho, menos barulho, menos sujeira, menos tudo. Mas é um animal que não gosta de ficar só. Eles não vivem sozinhos. E a gente não tem essa disponibilidade. Pelo menos a grande maioria das pessoas não tem disponibilidade de passar o dia do lado do seu psittacídeo, assim, olhando para ele, comendo com ele. Não tem como, né? A vida da gente não permite. Então, eu sempre recomendado a gente ter pelo menos 2. E no caso de 2 araras, é um potencial assim, de mais barulho muito grande. E quando eu peguei a primeira, eu já tinha em mente que deveria ter a segunda, mas eu tinha um certo receio de como vai ficar, mas deu tudo certo, né? No final, elas acabam se fazendo muita companhia, e hoje, se uma ficar só, aí ela começa a vocalizar para chamar a outra. Então, se você separa... se você separa as duas, aí tem vocalização, exatamente para ela procurar uma pela outra. É comum. Então, a interação é sempre feita as duas juntas, elas sempre estão juntas comigo, né? Então, isso ocorre bastante. E outra questão que me ajuda muito na vocalização, né, é o meu convívio com a ave. Eu passo muito tempo com elas. Nessa quarentena tem sido mais desafiador, porque como eu estou o tempo inteiro dentro de casa, elas querem estar o tempo inteiro comigo, né? Então, assim, se eu tiver aqui e passar muito tempo, assim, e não ir lá ficar perto delas, elas vão vocalizar muito. Então, eu tenho que dedicar muito tempo com elas, para elas também aliviarem essa questão. Então, vocalização para mim não foi um problema, gente. É o que eu tô falando, eu não recomendo, né? Não vou sair dizendo para todo mundo, tem área de apartamento, é filé, é tranquilo. Não, não é. Mas eu vou dizer que, dentre os vários problemas, a vocalização foi um que eu nunca tive. Eu nunca passei por nenhuma situação que realmente me colocasse, assim, no canto da parede em relação à vocalização. Nunca tive esse problema, não, tá? Aí a gente passa para outro tópico aqui. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta em relação a isso, a vocalização, que queira fazer ainda em relação a esse tópico, mas se quiserem, vão fazendo, que depois, quando a gente terminar o tópico que a gente está tratando, a gente vai para as perguntas, né? É isso. E a gente mantém aí.
Mas, bom, é, o grande problema que eu encontro, esse é o outro tópico, é espaço. Eu vou para agora para o espaço. A gente falou aqui que é um bicho gigante, é um bicho muito grande, né? Quando cabe, umas, sei lá, mais de 10 tiribas, né? Mais de 10 tiribas dentro de uma arara por conta de peso. Então, assim, é gigante. Então, a primeira coisa que você tem que analisar, seja lá onde você morar, né, é se você vai ter espaço disponível, né, para abrigar essa ave, né? Você vai ter esse espaço. E voltando para a realidade do apartamento, assim, se torna mais difícil porque o espaço no apartamento é mais limitado, né? Normalmente numa casa as pessoas têm um espaço externo, um quintal, Isso, dá para um fazer um jardim. recinto, né? Dá para você fazer um viveiro externo, uma coisa, né? Numa casa, né? Exato. Então, rapidinho, uma pergunta aqui do My Bird Place, que é: vocalização tem a ver com sexo? Nas calopsitas, os machos são mais vocalizadores, nas araras isso influencia? Vê, eu acredito que em época de reprodução você vai ter uma dinâmica de hormônio diferente, tá? Mas durante o restante do tempo, eu não acho que vai ser algo tão diferente em termos de vocalização, de macho ou fêmea. Então, assim, nem adianta eu dizer, pega uma arara fêmea que ela vai vocalizar menos, pega uma arara macho que ele vai vocalizar menos, você vai ter menos problema. Não. Isso acaba sendo tanto do temperamento da própria ave, né, quanto da questão de como você tá sendo feito esse manejo. Ele é mais ligado do que essa questão do sexo. Eu não recomendaria. É uma coisa que as pessoas falam muito, vocalizar no sentido de falar, né? De falar alguma palavra, alguma coisa. O macho fala mais. Eu acho, não sei, minha visão como leiga, né? Que eu não sou da área. Mas, por exemplo, com as calopsitas, os machos, de fato, tendem a vocalizar mais, assim, no sentido de falar alguma coisa. Mas aí a gente já passa para, por exemplo, o periquito rei, que é caju, né? Periquito rei, a minha é uma fêmea. E ela conversa muito, ela fala Ela fala muito. mais que as minhas araras. Ela fala bastante. Em relação a isso, eu falei com alguns criadores, né, na realidade, que tem gente que acaba sem acreditar nos criadores, porque fala que o criador tá querendo vender de qualquer jeito, então tá contando mentira. Mas assim, se um criador que tem vários animais para ter contato, que tem uma experiência com um número de animais muito maior do que eu, fala alguma coisa, eu tenho que levar em consideração, porque ele vai ter mais experiência do que eu, né? Não tem como dizer. Eu tenho dois animais, um N de dois animais, né? E, assim, é muito baixo quando a gente traz para uma amostragem. Então, o criador, eles me falam que essa diferença de vocalização, de falar, de aprender a falar de macho e fêmea, principalmente de papagaio, né? Que o pessoal pergunta muito de papagaio. Papagaio fêmea não fala. A gente sempre... o que me vem é que não tem diferença. Que as fêmeas falam bastante também, né? E é basicamente isso. Então, eu realmente não vi diferença. Sim, aí voltando ao espaço, a gente precisa de muito espaço, né, para abrigar elas. Aí você, como falou, você faz um viveiro, você tem uma facilidade maior, né, numa casa. No apartamento você não vai ter. Mas independente disso, você tem que olhar e dizer, nossa, o quanto eu quero abrir mão do meu espaço, seja onde for, numa casa, num apartamento, para abrigar esse bicho. Porque, gente, é um bicho muito grande. A gente está falando que não é um bicho que você vai botar numa gaiola, né? Não vai ser primeiro que você achar um viveiro que seja vendido para arara é um desafio. É muito difícil. Né, Felipe? Muito difícil. A maioria das vezes você vai ter que fazer. Você vai ter que mandar fazer, você vai ter que criar. Você tem os viveiros, aquelas gaiolas, né? Que é aquelas chalés, assim, que o pessoal chama. Que são interessantes para o bicho ficar lá, dormir, comer, se alimentar, mas tipo, para ele passar o dia inteiro. É mais como um ponto de apoio, né? Exato. Seria mais um suporte. Ou até de uma fase, né? A fase que o animal é mais filhote, ele fica num espaço mais limitado, talvez você. Mas assim, realmente ele não seria um lugar onde você vai deixar a ave, né? Não vai ser. Ela não vai ficar lá, né? E a gente chega nessa questão do espaço. Mesmo numa casa, você tem que olhar e pensar. Para arara, o pessoal recomenda, assim, no geral, quanto maior, melhor. Mas você dizer isso é uma informação assim, muito
solta, né? Quanto maior, melhor. Né? Então eu posso fazer a minha casa inteira. Como é que é? Não. Aí tem gente que coloca uma regra de a ave tem que abrir as asas, ter espaço para Duas abrir as vezes, asas. né? É, só que ainda assim é muito pouco, né? Ainda assim é muito pouquinho. Então, para a arara, eu imagino que seria legal você imaginar pelo menos um espaço onde ela desse pequenos voos curtos, sabe? Que ela tivesse esse espaço para se movimentar bem. É, então, o que aconteceu comigo? Vou falar da minha solução. Aqui Sim. em casa, a gente mora num apartamento, tem 3 quartos, né? E tinha um quarto sobrando. Esse quarto a gente deixava Ai, que para delícia. é, a gente deixava um quarto para guardar coisas, para escritório, e esse quarto sumiu, não existe mais. Elas Aham. tomaram conta do quarto inteiro, né? E acabou sendo um espaço bem grande quando a gente pensa em viver. E Sim. tem um adendo, né, que é o seguinte: esse quarto ele tem a janela dele, ela é voltada para frente do prédio, a janela dele é diretamente ligada à varanda. Maravilhoso. Então a gente pode abrir a janela e elas ficaram com quarto e varanda, os dois, ambiente externo e interno, né? Então elas tomaram muito espaço nesse apartamento. Eu não vou dizer a vocês que elas não tomaram, elas tomaram um puta espaço daqui. A gente abriu mão de muita coisa, né? De muito espaço, porque antes era um espaço que você podia ter mais arrumado para receber visita, era um quarto de hóspede, era uma varanda para ficar. Agora é o espaço delas, né? Isso. Elas tomaram conta É uma mesmo. opção mesmo de vida, né, Felipe? Não é uma coisa que a gente consegue resolver querendo manter tudo. Não, a gente Isso. tem que abrir mão de certas coisas. Isso. Tem que fazer E escolhas. tem que fazer a escolha. E o espaço foi a primeira coisa que voou em relação a isso. Elas tomaram conta, a gente adaptou o quarto. Hoje você entra no quarto, tem puleiro pela minha casa inteira, né? Eu tenho puleiro na varanda, tenho puleiro na sala, tenho balanço na sala, tenho balanço na varanda. E no quarto delas nem se fala. O quarto delas tem puleiro em tudo que é parede, tem tronco, tem um bocado de coisa, gente. Foi realmente, você não consegue receber ninguém de pessoa ali, a não ser para ver os bichos, né? Não tem o que Aham. fazer. Doutora Adriana Não está tem mesmo. falando, Felipe mora de favor no apartamento das araras. É isso mesmo. É exatamente isso. Eu moro de favor no apartamento Muito das bom. araras. Porque elas tomaram conta. Tomaram conta mesmo. Eita, até tava parando de baixar o chat aqui. Então, Aham. elas dominaram isso aqui. E a varanda, a mesma coisa. O que aconteceu com a varanda, a gente telou a varanda, tá? A gente telou com tela de alambrado, que é aquela tela mais grossa, assim, de metal, né? E telou ela Ah, inteira para que elas pudessem ficar ali com segurança. Porque o ambiente urbano é complicado. Então, assim, é mesmo que verdade. a sua ave, enfim, elas ficam aqui realmente teladas, elas ficam restritas ao espaço de casa, né? Então a gente telou inteiro e elas ficam com esses dois espaços. E na varanda a gente, mais uma vez, distribuiu o brinquedo. Muita coisa de madeira, muito puleiro, muito balanço, muita coisa que a gente saiu pregando. E mais uma vez eu volto. Se você quer ter um ambiente para você receber suas visitas, sua casa muito arrumada, muito bonita, gente, não dá. Foi o que eu falei na Hum, live anterior sobre né, criar aves em apartamento, no meu caso, né? São aves de pequeno porte, mas são muitas aves. exato. Então, se quer uma casa Não dá. perfeita, arrumada, não rola não. Não rola, não rola mesmo. Essa questão do espaço, né, como eu falei, já abri mão de muita coisa, mas tem uma peculiaridade que eu acho muito legal, que é exatamente essa questão do convívio com as aves, como você tem. Como a gente acaba aqui, né, até porque não tem essa opção de deixar a ave mais para fora, a ave vem muito para dentro da sua casa. Né? Isso. A ave ela vem muito para dentro, então ela está muito, muito tempo com a gente. Então, o espaço, no geral, aqueles espaços são exclusivos dela, né? Mas o restante do espaço, elas também usam. Então você também tem que se policiar em relação a isso. Porque a ave bica tudo, a ave detona tudo, assim, com uma facilidade muito grande, né? Então, assim, você tem que prestar atenção no espaço, o que é que oferece risco para sua ave, né? Isso. É uma coisa, assim, que é complicada. Porque a ave, ela não está preparada para viver no ambiente da sua casa de uma forma que ela entenda perfeitamente que aquilo ali oferece risco ou não.
né? Então, quando você tem a ave dentro de casa, você tem que ter um olhar especial para o espaço, ver o que é que corre, o que é que oferece risco para elas. Então, você abre mão do espaço exclusivo delas, mas você tem que ter em mente que o espaço em comum, seu e dela, também tem que ser minimamente seguro. Não vai ser 100%, porque é impossível. Você vai ter móvel, você vai ter eletrodoméstico. Mas, assim, minimamente, você tem que prestar atenção. Exatamente. Ou então, exato. Ou então, você pelo menos ter a noção de onde existe o perigo, né? A minha ave está ali naquela área, mas eu sei que naquela área ali tem um ponto específico que eu tenho que dar mais atenção, né? Então, você saber de onde pode vir o perigo. Tentar pensar preventivamente, né, Felipe? Tentar Exato. adiantar um possível, que Deus nos livre, mas um possível acidente, um possível, né? Mas é exatamente. Porque o número de acidentes domésticos com ave é muito grande, né? Vários animais vêm a óbito ou adoecem por conta de acidentes, né? Alguma enfermidade aparece por conta de acidentes em ambiente doméstico. Porque acontecem coisas diversas, são coisas que eles mexem, que podem cair por cima deles, são coisas que eles quebram, coisas que eles engolem, coisas que eles partem, né? Então, assim, o espaço tem que estar muito real ali. Desculpa. Nada, eu entendo perfeitamente. Ô, Felipe, e ainda por cima, com um bico que tem um poder, assim, eu forte, deixei, né? Exato. Eu deixei uma sessão bem para isso, assim, essa questão do bico, mas é um problemão, gente, porque esse negócio, qualquer pedaço vai embora em 2 segundos, tá? É muito fácil. Aí aqui, voltando a falar um pouco do espaço também, em relação ao que eu falei de ser telado, né? É uma questão das fugas, né? A gente tem que ter muito cuidado. Você, na sua live, você já falou sobre a necessidade de que você teve de telar o apartamento inteiro, Isso. Inclusive os vasculhantes do banheiro, né? Do banheiro, isso. Por conta de fuga. Então, isso acontece também, né? Aqui, só que o que a gente tem de diferença, né? É que o espaço que a arara vai passar é maior, ela vai precisar de, então, aberturas menores, como o vasculhamento não vai ser um problema, mas em compensação o material. O material tem que ser assim, você tem que fiscalizar, e olha que elas arrebentam mesmo, tá? Porque eu queria te perguntar, Felipe, em relação a essa, porque eu acompanho, né, os seus posts, a sua página, tudo, e a tela, uma curiosidade minha com relação à tela, porque aqui tem a tela, aquela tela, mas é aquela tela tradicional, né, como as aves aqui são de pequeno porte, embora a gente sempre está de olho, mas no caso de uma arara, a questão do material mesmo. Então, aqui eu usei aquelas telas de quadra, que usa para quadra, que é aquela grade, né? Que é bem mais forte, e a mesma tela que usa em viveiro. Tem muita gente que usa aquela tela quadrada, então, são os quadradinhos. Eu não sei se vocês já viram que ela é ondulada e ela é um quadradinho. Para as araras, eu não acho essa tela tão legal, porque ela consegue juntar, porque ela não é soldada em cada ponto, então a arara consegue juntar aquela tela e fazer um espaço ali, sabe? Ela vai abrindo espaço. E ela também força o bico, às vezes machuca o bico ali. Então eu não gosto tanto. Eu prefiro aquela tela que ela é o losangozinho, aquela tela realmente da quadra, né? Apesar de que você tem que ter atenção na espessura dessa tela e no tamanho da abertura. Porque eu não vou saber qual é a malha exatamente da minha, porque na época até erraram. Porque como isso não é um serviço comum, eu entrei em contato com... foi um problema, porque eu entrei em contato com uma empresa de telar apartamento normal, falei, a Adriana falando aí, pedi esse serviço, eles disseram que conseguiriam fazer, mas chegou aqui outro modelo, teve que colocar outras coisas, teve que mudar a estrutura de como ia ficar aqui da varanda, teve que botar mais gancho, foi complicado. E ainda assim, como a Adriana está falando, a tela de alambrado ainda é plenamente destrutível pela potência do bico, e é mesmo. A gente tem que ficar de olho sempre, eu sempre faço vistoria de como está essa tela. Principalmente quando o animal ele consegue torcer.
né? Se ele consegue ir lá e bicar, ele demora mais tempo. Mas se ele consegue torcer o material, Aí ela complica. consegue. Aí complica, porque ele vai girando, girando e arrebenta. Então, até a tela de alambrado, ela não é, assim, uma coisa que você acha super seguro. Então, você tem que ter muito cuidado com tela. O ideal mesmo é você conseguir grade, né? E você colocar, inclusive os viveiros, né? Que são feitos daquelas grades mais grossas. O próprio viveiro da Chalesco que a gente falou seria Sim, genial se conseguisse colocar isso aqui tudinho, né? isso. Mas não consegui. Mas aí, e assim, normalmente com apartamento, aí a gente vai encontrar aquela questão da fachada, né? Que aí incomoda por conta do Exatamente. condomínio e tal. Aí Você não pode é mais alterar. uma dificuldade, né? Para as pessoas ficarem Exatamente. conscientes. É. E para os viveiros externos das pessoas, eu vi muita gente usando tela, né? Usando essa tela, e já vi casos de fuga também. Outro problema que eu vou falar agora é de viveiro externo, tá, gente? Não é um problema que eu tenho aqui. Pronto, a única solução do apartamento foi essa. Invasão de outros animais no viveiro. Isso ocorre. Muita ave se perde nisso, tá? A ave é predada, a ave é agredida, acontece alguma coisa com a ave por conta da tela que é utilizada para o viveiro. O pessoal que tem viveiro externo tem que ter muita atenção. Eu lembro que o ano passado, eu acho, foram 3 acidentes com arara canindé, que é um bicho grande, né? Por conta de ataque de timbu, rato, esse tipo de coisa. E o viveiro, ele em si, ele já atrai esses animais. Porque o viveiro, quando ele é externo, normalmente ele tem resíduo, fica sujo. Que é a questão da limpeza ali, né? Isso. Então, ele traz. Infelizmente, ele já chama Já é um rato, ele já chama... atrativo mesmo, Já né? é um atrativo. Então, pode acontecer de atacar a sua ave e você perder a ave. Então, tem que ter muito cuidado com a tela. Muita gente usa essa mesma que eu estou usando, mas você procurar outras alternativas também, porque em viveiro externo, aí você diminui o espaço, né? Coloca menorzinho para ter a possibilidade de outros animais não entrarem, mas é sério. E, inclusive, tem que ser forte, porque mesmo que você coloque outra mais fraca por cima, rato rói, né? O timbu também, ele quebra, o saruê, né? Então, assim, esses animais, eles conseguem arrebentar e acabar entrando e pode causar um dano irreversível, pode ser fatal, né? Para sua ave. Isso é muito sério. Então, esses problemas do viveiro, do espaço, com a arara, você tem uma dificuldade maior porque você tem que pensar, você tem que bolar o viveiro na maioria das vezes. Enquanto com as aves menores, você consegue comprar um que já foi projetado e que já atende às necessidades. Verdade. Então, isso é um problema que a gente passa, tá, com a arara. E você gasta bastante também. É um custo, o custo é alto, né, Felipe? O custo é alto. O custo normalmente para esse tipo de mão de obra vai ser alto, né? E vamos ver. Eu tô falar aqui agora de sujeira, tá? Sujeira a gente já vê a criança postando lá do B, assim, várias vezes. Mas então isso é recorrente, não tem jeito, a ave suja, não tem o que fazer. Mas o que acontece com as araras? É o tamanho mais uma vez. A gente volta ao problema do viveiro, a gente volta ao problema do tamanho. As araras são grandonas, né? As araras, elas têm assim, você coloca os alimentos para ela com uma quantidade um pouco maior. Como todas as aves, elas desperdiçam um monte de coisa, porque elas são desperdiçadoras, assim, elas jogam coisa no chão, tem muito o que fazer. Elas comem um pouquinho e jogam um monte no chão. A mesma coisa vai acontecer com elas. Então aqui a gente tem esse problema com sujeira porque ela pega um mamão, uma banana, uma maçã, uma cenoura, qualquer comida e elas comem um pedaço às vezes e puf, cai no chão. E ela não pega aquele mais do chão, o que eu acho até bom ela não descer do chão, mas aí fica lá. E você tem que limpar, gente. Foi o que a gente falou tanto dos ratos, né? A gente falou aqui sobre rato que vai para o viveiro externo, mas aqui no ambiente interno a gente tem problema com formiga, com barata. Porque se a gente deixar, elas vêm, aparecem. Então, aqui eu estou limpando constantemente. Sim, pode falar aí. Você falou na questão da barata, e assim, aqui, principalmente no bairro onde eu moro, que há uma incidência muito grande de baratas, eu não sei explicar o porquê, mas a gente é uma eterna luta. Porque uma eterna luta. Eu procuro manter a limpeza o melhor possível, né, o melhor que dá,
Mas assim, ave é sujeira o dia inteiro, né? Você limpou de manhã, à tarde você já tem que limpar. E aqui e acolá a gente tá surgindo barata. Então aí a gente vai, aí combate, aí tira as aves, bota em outro lugar para fazer aquela, né, limpar Limpeza, o né? local. Então, de fato, é uma coisa que é assim, não tem uma solução permanente, definitiva, né? Tem não. Tem não. Eu procurei, eu tava até falando com o Humberto esses dias, uns dias atrás, falando sobre isso. Gente, será que não tem nada natural que eu consiga usar, assim, pra espantar? Ele, não tem. Então, assim, é um problema, porque a gente não consegue usar nada natural, o que é de veneno, né, assim, que a gente usa para Isso, combater, é perigoso, né, é, porque é veneno. isso. O próprio nome já diz, né, é veneno. Então, é um problema sério e a gente tem que ficar limpando. Então, aqui, o que acontece é que elas jogam no chão mesmo, né, elas jogam diretamente no chão, como o quarto é delas, a varanda é delas, elas jogam no chão. Então, eu tenho que ir lá e limpar. Então, esse quarto delas, eu tenho que limpar pelo menos uma vez por dia, mas assim, o ideal é você limpar umas 2 vezes, até 3 se você puder, mas não tem como, né? Então você acorda, dá uma geralzinha, Isso. e depois, no final da tarde ou de noite, você vai dar a geralzona, né? Porque eu vou lá, vou varrer, vou tirar tudo que é sujeira, aí vou limpar cocô, porque o que acontece aqui é que a gente não tem a bandejinha, quando eu usava aqueles viveiros, e botava ela para dormir lá dentro, eu achava ótimo que eu usava um granulado, alguma coisa assim. Tirava a bandeja e jogava fora o que ela fez de dejeto, né, ali, e tinha uma facilidade maior. Mas agora não tem, né? É o quarto Isso. mesmo. Então, Martinha, Martinha Verde está aqui dizendo, aqui limpeza constante e final do dia jogo água e esfrego. No caso é, dela, ela tem um recinto maravilhoso e uhum, ela tem vários psitacídeos silvestres. É inclusive uma ararinha, aquela verde, né? Eu não vou me arriscar agora a das dizer o nome. Maracanãs, das Maracanãs. É uma das Maracanãs, porque nem eu me Isso, arrisco às vezes, viu? Porque tem isso, Maracanã de Colar, Maracanã isso, Nobre, Maracanãzinha, isso. Maracanã Iguaçu, tem todas as Maracanãs no E mundo. aí ela tá dizendo que no final do dia ela joga água e esfrega. Então, é luta. É bem parecido com o que eu faço aqui. Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu vou, tiro, primeiro vou varrendo para tirar a ração e as frutas, né, que ficaram. Aí depois que eu varri, aí eu vou tirar os cocôs. Porque é muito cocô, gente. O bicho é grande, o cocôzão dele é grande Imagino. também, viu? Imagino, Não, não, Felipe. não deixa barato, não. Esse é aquele cocôzinho da calopsita que eu acho que já causa problema, né? Quando a calopsita faz um cocô Aham. em alguém, às vezes as pessoas já olham assim, eita, que nojo. Quando é cocô de uma arara, gente, eu vi, assim, você tem que se acostumar. Porque ocasionalmente elas fazem em cima de você mesmo. Assim, não tem. Isso. Super normal. Eu nem ligo mais. Se você vai ligar, é melhor você realmente não Não ter, não ter, sei. não ter. Isso. É bom você adquirir essa tolerância. Então, eu vou lá, tiro todos os cocôs para a vassoura não passar por cima, para não passar por cima. Tiro tudo em relação a cocô. Então, haja papel higiênico também, tá? Isso. Assim, é um gasto enorme de produto de limpeza em questão de papel higiênico, de aqueles produtos de limpeza veterinária também, porque como eu limpo todo dia, o quarto inteiro, mesmo que aquele negócio, ele rende milhões. Ele rende muito, realmente. Mas você Mas também gasta muito, gasta pra né? caramba. Vai jogar aquilo ali todo dia no teu quarto pra tu ver, gasta pra caramba. Então depois que eu limpei tudo, boto no saco, aí eu faço isso que a Martinha falou. Eu jogo água com o produto, passo vassoura, esfrego, porque tem cocô que seca, né? Então, para os que secam muito, a gente usa. Eu aprendi inclusive com você, usar vinagre O e vinagre deixo é lá. É genial. milagroso. É muito bom. Eu uso nas madeiras, nas coisas que ficam mais tempo, né? Mas Isso. quando é aqueles do chão que passaram um pouquinho de tempo e secaram, é, eu não secaram por tanto tempo, aí esfregando com a vassoura já serve. O Márcio perguntou aqui: forrar o chão com jornal não seria uma boa solução? Poderia ser, porque assim, o pessoal bate muito na questão da contaminação do jornal, né? Como as minhas aves elas realmente não costumam ir para o chão, eu acho que não teria o problema do contato. Só que o que Isso. acontece? A arara, gente, é um pterodáctilo, assim, é um bicho de outro mundo. Então, quando ela sai batendo asa e voa tudo, ela derruba tudo. Então, o jornal ele vai parar no teto. Então, Verdade. eu já tentei, tá? Eu já Ô, tentei botar o Felipe, jornal. licença, deixa eu só fazer Ah, um parênteses aqui, tá? Na sim. contagem regressiva, a gente tá com 51 segundos.
Eita, Podemos encerrar para entrar novamente? com certeza. Eu nem Então, senti o tempo passando. é que eu tô com o reloginho aqui e avisou aqui, ó, 42 segundos. Então eu vou encerrar, tentar salvar e aí a gente retorna. Tá bom, Combinado? certo, a gente já volta, gente. Mas sim, Mas então vamos lá, assim, vamos continuar. falando do brinquedo, como eu tava falando, e a Adriana falou, é coitado do engenheiro que fosse fazer uma casa, pensar em alguma coisa que fosse a prova de uma arara. Não tem como, né? Então você tem que ficar de olho, porque quando você traz os animais para perto de você, para dentro de casa, a velocidade que ela consegue detonar um móvel seu é muito grande. Porque minhas araras aqui, como elas ficam o tempo inteiro dentro de casa, elas caem nessa tentação. E olha que assim, elas são relativamente obedientes, né? Porque quando eu tô vendo ela mexer em alguma coisa, eu falo não, ela olha assim para mim e fica Já sabe, assim. né? Aí ela sai de perto, né? Só que se eu der as costas e ela vê aquilo ali de novo assim perto dela, ela pode ir lá de novo tentar brincar, pegar, né? E o problema é que esse não pode ser até rápido, ela pode até obedecer, mas é assim, ó, em um segundinho ela já pegou e quebrou. Isso, é muito Sabe? rápido, porque o É potencial do muito. bico é imenso, né? Exato. Então, assim, é muito rápido, é muito forte, né? Então, assim, um pedaço vai embora muito fácil. A gente tem umas coisas aqui, a gente tem uma mesa de madeira aqui na sala e aquelas máquinas de costura antiga, que são aquela mesa de madeira que você abre, que era da Sim, minha avó. sim. E minha mãe ama esse imóvel, né? É uma Ela adora. relíquia, é uma relíquia. É uma relíquia. E é lindo, realmente. Só que elas vão arrancando os pedaços, entendeu? Assim, ele tem umas partes em relevo que são bem bonitas, né? E ela vai lá e puxa, numa passada, assim, ela tá passando pelo corredor, ela só olha, ela, como quem não quer nada, ela vai e arranca. Arrancou. Então, é, então, assim, vai se perdendo, né? Então, essa questão do bico tem essa parte da destruição que vai destruir sua casa, gente, né? Como a gente falou, se você quer uma casa arrumada, a gente volta àquele tópico, se você quer uma coisa assim muito bem estruturada, que seja sempre um brinco, que seja muito bonitinho, já não vai ter ave. E quando você fala de uma arara dentro da sua casa, Menos ainda, né? menos ainda. A arara dentro de casa, eu não, realmente, aqui, elas detonam. Então, são coisas assim, elas obedecem, elas têm os brinquedos dela, mas em um momento que ela se interesse, ela pega. A minha Canindé, né, a Dolores, ela tem uma dinâmica que é muito engraçada, é errado, mas é muito engraçada, que é toda vez, eu não tô brincando não, toda vez que eu abro a porta do quarto e ela sai por ela mesma, com as perninhas dela, se eu botar ela no chão e ela sair andando, ela desce, passa pro corredor, sai do corredor, aí sobe num aparador de vidro que tem aqui, que tem um pote de caneta. Aí ela escolhe uma caneta e pega e sai voando com ela. Ela sempre faz isso. E toda vez eu pego a caneta de volta, ela não chega a destruir a caneta, porque nesse tempo que ela pega e vai voando, eu já cheguei no local também, depois eu pego. Só que ela sempre faz. E eu falo, não, ela sabe que não é pra fazer, mas ela sempre faz isso. Ela Eles são sempre muito faz um comportamento. obstinados, né? Eles são bem obstinados. Quando eles querem uma coisa, naquele momento eles podem até disfarçar, porque eles disfarçam, né? Disfarçam muito bem. Disfarçam, dá aquela disfarçadinha, mas você pensa que esqueceu, daqui a pouco volta lá para fazer o que queria. Exato, então eles são super obstinados, ela sempre faz isso, é um comportamento que se repete dela, que é exatamente, ela sai, pega uma canetinha e vai embora. Toda vez ela faz isso. Chega a ser engraçado, né? Porque ela escolhe, eles vão pegando, né? Que eles conseguem diferenciar a cor muito bem, eles são super inteligentes, né? Então ela pega, ela olha pro baldezinho, ela vê que tem várias opções e puxam. Aí, a Jeane falou uma coisa aqui. Interruptor também é um problema. É um problema. Eu não consigo, eu não posso. Felipe? É super perigoso. As tomadas têm que ser retiradas, né? Não, a gente não deixa a tomada com fiação ativa no quarto delas. E acho que a gente tem aqui fora, né, que a gente tem que ter eletricidade, a gente tem que dar uma olhada nessas tomadas. Toda vez que elas estão por aqui, a gente tem que ficar de olho nessas tomadas, né? Então é um problema. Outro problema é o interruptor até de luz. Se ela tiver acesso ao interruptor de luz, de ligar e desligar a luz, ela arranca. Elas já arrancaram alguns aqui. Então,
tem esse problema, assim, com o interruptor. Então, esse bico, gente, é muito rápido para detonar as coisas. Elas bicam paredes, perguntaram aqui, parede é menos comum. Eu vou falar que parede é menos comum, mas a Aurora, em especial, minha arara vermelha, ela adora retirar rejunte. Ela tem esse hábito de ir lá e tirar o rejuntezinho do azulejo, tá? Da cerâmica. E a gente não pode deixar eles engolirem isso, tá? O tempo inteiro, a longo prazo, a gente não pode fazer isso. Material Então, fóssil, ela né? tem esse hábito. Exato. Então, assim, ela tem esse hábito. Agora, a parede em si não é recorrente aqui, não acontece, tá? Eu nunca tive problemas com a parede. Mas o rejunte, você podia levar ela para a área de construção civil. Oi. Alguém perguntou aqui, e aí coincidiu que eu estava curiosa também para perguntar, sobre a bicada, né? A bicada, eu sei que assim, Aurora e Dolores são super dóceis, são mansas e tal, mas em algum momento Psittacílio é meio também temperamental, né? E a questão da bicada, Muito. como é essa bicada aí? Então, as bicadas, né, elas terminam fazendo parte do dia a dia da gente. E essa questão do bico dela ser grande piora a situação. Por exemplo, eu tenho receio, assim, tenho muita ressalva com relação à criança junto com um animal, né? Você tem que supervisionar. Quando é uma ave menor, principalmente, você fica com medo do animal acabar sendo machucado. Eu estava passando por um posto veterinário, acho que ontem, e ele mostrou uma calopsita que foi agredida por uma criança. Né? Foi bem forte, foi uma coisa assim, o animal veio a óbito. Então foi bem sério. Quando a ave é maior, você acha que não, mas também acontece isso. Porque a ave é grande, mas ela não é um tanque de guerra. Ela é relativamente frágil. Você machucar uma asa, uma pata, vira uma coisa muito séria, né? Então, você tem esse problema. Mas o bico machuca muito, principalmente criança, que tem a pele fina, né? A pele da criança é fina, ela tem menos resistência à dor. Então, a não ser que seja uma criança que... Eu não sei, eu diria que fosse meu filho. Porque se não fosse meu filho, eu ia ter medo. Porque o filho dos outros a gente tem medo, né? Claro, sempre tem medo. Então, a não ser que fosse uma criança que saiba lidar com o animal, que há muito tempo espere isso do animal, assim, uma criança foi criada junto com animais, eu não colocaria elas próximas a uma criança, porque a bicada dói. A bicada, mesmo de brincadeira, minhas araras, elas têm uma mania de brincar, Dolores principalmente, é a que mais brinca. A Aurora é muito adulta, ela é muito séria. Ela fica no canto dela, eu não gosto de ficar só, mas ela não gosta de ficar brincando tanto assim, não. Mas Dolores, ela vem voando, às vezes, do nada. Ela vem do nada. Eu tô deitado, ela deita, ela pousa em cima de mim, vira de barriga pra cima e fica me bicando de brincadeira. E essa bicada dela, gente, dói pra caramba, viu? Não é pouco, não. Dói muito, assim, de eu estar brincando e sentindo a dor. Não chega a sangrar, mas dói. Mas quando ela se irrita com você, porque como você falou, Psittacílio é um bicho temperamental, eles brigam entre si, é normal, eles têm esse convívio muito próximo, mas essa questão deles brigarem é normal. E eles têm uma dificuldade muito grande de dividir as coisas. Então quando você vai tentar tomar alguma coisa, quando você vai tentar oferecer, quando você vai dar atenção a outro, elas se irritam com você e lhe bicam. E essa bicada dói e já me cortou algumas vezes. Curiosamente, a arara vermelha ela tem um bico bem maior do que a arara canindé. Eu não sei se isso é uma curiosidade das minhas, tá? Mas a parte inferior do bico, né, a parte de baixo do bico da minha arara vermelha, ela por ser maior, ele é bem mais grosso. E termina que o encaixe dele com a parte superior, ele não me corta. Ela tem um poder mecânico, vamos dizer. Se ela quiser me morder e quebrar um dedo meu, a pressão, ela consegue. Exato. Grande. Mas a canindé, no meu caso, ela termina me machucando mais. Porque a parte de baixo é muito fina. Então ela tem uma facilidade de me cortar muito grande. Então termina que vez por outra ela me machuca sem querer ou até querendo. Então é uma coisa que vai fazer parte. Você tem de tomar cuidado com esse comportamento, que é um comportamento que desde cedo na arara, né, muita gente tem medo, né, você não pode ter medo, né, se você está disposto a ter, você não pode ter esse medo, e é um comportamento que desde cedo na arara você tem que tentar não desincentivar, né.
você tem que tentar tirar o incentivo, mostrar para ela que não, você tem que ter uma espécie de punição. Que não necessariamente a punição a gente fala pode ser, encerrou a brincadeira. Então, ele Retirou um bicou, brinquedo, não dá o exato. alimento, né? Nesse Não, sentido, você não. né? Exato, você tá brincando, ela lhe mordeu com força, você para de brincar. Você encerra a história, você faz alguma coisa do tipo, né? Você tem que ter uma espécie de indicador para elas, para não tornar esse comportamento recorrente e frequente. Porque quando a ave estiver adulta, a ave, quando ela vai se desenvolvendo, no momento que a ave é filhote, a gente usa muito do que a gente chama do elo parental, entre o tutor, né, e o filhote. Porque na natureza, esse filhote até apanhado dos pais, eles apanham, porque eles enchem tanto o saco dos outros que até apanhar eles apanham, mas eles continuam atrás do pai. Então, o elo parental é muito forte. Então, esse é o momento que você consegue apresentar mais coisas para o animal, ensinar mais coisas para o animal, para que ele venha ter tolerância quando ele for adulto. Porque quando ele for adulto, corrigir esses comportamentos vai ser bem mais difícil. Porque eles se tornam muito, muito, muito mais intolerantes, né? E eles muito mais autoritários. Então, esse comportamento do filhote, a gente tem que moldar desde cedo, é o ideal. Para que mais na frente você não tenha uma adolescência terrível, porque a adolescência deles é terrível, e uma maturidade sexual ainda mais complicada também, né? Porque se o animal ele pode vir com vários vícios de filhote, então você tem que tentar facilitar a sua vida mais na frente, né? Felipe, Eu ia perguntar alguma coisa. E a questão da adolescência, quantos anos mais ou menos a arara entra na adolescência? Assim, qual a fase, né, que ela fica mais... mais danada, né? Então, você começa a perceber, é uma adolescência longa, tá? Uma adolescência, bem adolescência mesmo. As araras, elas têm um período de maturidade sexual bem tardio, né? Por volta, acho que a canidé entra em maturidade sexual por volta de 5 anos. Então, é muito tempo. E você começa a notar essa modificação no comportamento delas a partir do primeiro ano, os 8 meses, ela já começa a ser um animal bem... Porque até os 6 meses de idade, o filhote de arara é um amor. É uma coisa, assim, super dengosa. É a fase que você também apresenta esse animal para silhuetas que você quer que sejam... familiares para ele, sejam silhuetas que ele não tenha medo, que ele tenha familiaridade, que ele seja tranquilo. Então é uma fase que ele é super tranquilo, é uma fase muito legal, que ele é super dengoso, ele vai para todo mundo, ele faz assim, tudo que você quer. A minha arara vermelha, ela teve uma infância que ela era um doce, assim. Ela foi um filhote super doce, ela ia para todo mundo. E como eu ficava com trilogia, às vezes a gente tinha palestras fora de Recife, a gente ia para Caruaru, coisa do tipo. E ela ia comigo, ela ficava no quarto de hotel comigo. Então, assim, ficava eu e a amiga minha, e minha amiga, ela subia na minha amiga, deitava no colo dela e dormia. Ela era, assim, ela era muito doce, Ela foi um filhote muito, muito docinho, né? Então, ela foi incrível nessa fase de filhote e ela se familiarizou por muita coisa. Tanto que hoje ela vai para qualquer um. Se você estendeu a mão, ela vai. Agora, é claro que ela tem aquele temperamento psitacíleo de quando ela se irritar, ela mete o bico mesmo, não tem o que fazer. Sem perdão. Sem perdão. Então, ela era muito docinho. Mas quando a gente começa, a partir de 8 meses, já começa essa modificação. 1 ano ela já está assim, nessa autonomia muito grande, e também varia muito assim da questão do desmame de papa. A papa, quando você vai aumentando o tempo que você alimenta com a papa, você vai fortalecendo o elo, estendendo aquele elo de dependência maior por mais tempo, né? E a minha canidela saiu da papa muito cedo. Por volta dos menos de 3 meses ela já queria comer sólido, ela não queria saber mais de comer papa. Então ela foi um filhote que desenvolveu muito rápido essa questão da independência. Mas a vermelha, ela passou um tempão. As vermelhas têm um desenvolvimento mais tardio mesmo. Mas assim, o dela foi ainda mais estendido e ela foi um filhote super doce. Não que a outra não seja, mas a fase de filhote é muito importante, que você eduque bem. Me perguntaram aqui, Felipe, você pegou as duas desde filhote? Peguei. Eu peguei as duas desde bebezinhas. Eu recomendo pegar elas filhotes,
mas eu não recomendo necessariamente você pegar elas comendo papa, tá? Essa questão da papa, eu sou meio... eu fico meio em dúvida do que sugerir para as pessoas. É muito Porque, assim, complicado, né, Felipe? é É muito delicado, complicado. né? Eu acho. Muito, muito complicado. Porque, assim, principalmente pro treino do voo livre que eu pratico, o mais interessante é que você tem um animal na papa. Foi o que eu falei da questão de fortalecimento de elo, de dependência. Você tem uma relação melhor. Só que eu tenho muito medo de incentivar as pessoas a pegarem na papa, porque quando a coisa dá errado, quem paga o preço é o filhote. É a ave. Isso. Então, assim, é legal você pegar na papa, é legal, é muito bom, mas eu só recomendaria se você tem alguma assistência. Eu não vou nem dizer uma experiência, porque experiência, você só tem experiência tentando. Na vida é assim. Então você só vai ter experiência, adquirir experiência tentando. Mas assim, se você tem alguma assistência, algum tipo de instrução que lhe ajude a alimentar um animal dessa forma. Porque para o animal bronco aspirar e aí ter uma pneumonia e vir a óbito é muito fácil. E quem paga o preço é ele. Por máximo que a gente queira, quem está se ferrando ali é ele, né? Então eu tenho receio de recomendar, tá? Mas eu aconselho pegar filhote. Pegar adulto, olha, eu só pego a ave adulta quem assim, tem muita paciência, muita coragem, muita disposição. Exato, é experiência também, né, com ave. Exato. Então, assim, eu não recomendaria pegar ave adulta, não, viu? A não ser que fosse uma ave daquelas mais dadas. Tem, acho que lores, tem umas aves que são mais tranquilas, no geral, assim, são mais fáceis. As araras, elas são, pelo menos a minha canindé aqui em casa, ela só vem comigo, só comigo, ela não vai com mais ninguém. Ela não vai com minha mãe, com meu namorado, com ninguém. Então, assim, ela é terrível. Então, assim, varia muito o temperamento da ave, mas não é uma coisa que eu recomendo. A Tereza pediu para eu falar do temperamento da Macau. Vê, eu não vou ser a melhor pessoa, eu confesso que eu não vou ser uma sumidade para falar do comportamento das espécies todas, porque meu número de amostragem é muito pequeno, eu só tenho 2 aves e de 2 espécies, né? Então é injusto eu comparar, são criações diferentes e por aí vai. Então, mas eu vou dizer o que eu tenho de informação que se passa para mim de pessoas que têm mais experiência. A aracanga, né, a arara macau, ela, dessas do gênero ara, canindé, vermelha, macau, ela é a que tem mais problemas de desvio de comportamento, assim, é mais frequente, vamos dizer, tá? Elas são um pouco mais difíceis. Isso é uma coisa que eu vejo assim, recorrente de pessoas que trabalham com aves, que treinam aves e que têm isso a dizer. Então, assim, não é um depoimento meu, por isso que eu estou dando, né? Então, a Macau, ela tem essa questão, né? É o que eu vejo mais recorrente. E uma arara que eu vejo ser recorrente das pessoas também recomendarem em termos de docilidade, aí é a arara azul. Só que aí é fora da realidade da maioria das pessoas, né? Vamos convir que, assim, principalmente na situação que está o país, não tem nem como, né? Então é complicado. E, gente, assim, por fim, assim, só para dar um último... Tem uma pergunta ou eu queria falar uma coisa aqui? Não, eu ia falar sobre... porque, assim, na sua convivência com as suas filhas, né, com as suas araras, você tem a atividade do ar livre, né? Do voo com elas. Aí, se você pudesse falar um pouquinho como você pratica, os cuidados que você toma, de que maneira, enfim. Pronto, era esse mesmo. Tchau, Martinha, obrigado, viu? Então, era esse mesmo esse tópico que eu ia chegar agora. Eu ia falar um pouquinho do voo livre. Eu não vou fazer uma live sobre o voo livre, porque tem gente que é mais capacitada do que eu, tem gente que já é mais feito, né? A gente está falando de uma vivência. Mas eu quero falar para vocês algo que facilita a minha vida, né? Em termos da criação das minhas araras, que é em relação ao voo livre. Porque esse período que ela passa voando, né, que tem de experiência de voo, é um período que exige muito dela energeticamente, sabe? Ela gasta muita energia, ela investe muita energia. Então, facilita muito, porque a ave, como eu falei, quanto mais tédio ela tiver, menos desafios ela tem para resolver, mais ela grita, mais ela cria vícios de comportamento, mais ela vai ter problemas.
Então, quando eu adotei essa questão do voo livre, pelo menos para mim que moro em apartamento e que tenho facilitou muito. Porque toda vez que eu saio para voar, minha ave costumava voar, né? Porque eu tenho uma ave especial, né? Elas voava todo dia, ela voava todo dia. Então, para mim, gente, é um santo remédio. Porque ou no final da tarde ou no início da manhã, então dos inícios de atividade de trabalho ou depois, eu ia voar com essa ave. E aí ela voltava para casa cansada, brincou o suficiente do espaço, né? Eu ia dizer no meio da rua, mas não é na rua, tá, gente? Já já eu falo do espaço, mas ela brincou o suficiente no espaço que eu vou. Ela se entreteu, ela teve entretenimento com o ambiente, com árvore, com galho, com outras situações que levam ela se desafiou em outras coisas. Então, assim, para mim, ajudou bastante. Ela queima energia, ela não fica gritando, ela não fica frustrada. Então me ajudou muito, muito mesmo, tá? Foi bem legal. Eu recomendo muito para quem quer fazer. Eu não vou eu digo a vocês, vou falar só o básico, que é a questão de risco. Risco existe. A gente não vai dizer aqui que não tem risco, eu ia estar mentindo, né? Os riscos eles vão existir sim, mas a gente tenta minimizar eles. Então, o que é que eu faço? Eu aqui costumo ir para uma região que tem aqui perto da cidade da gente, lá em Paulista, que é uma fazenda. Foi o lugar mais próximo que eu achei. E termina sendo que é muito próximo. Porque quando você pensa numa fazenda, você pensa em lugares mais distantes. Então lá é um ambiente que tem muito campo, tem muito verde. Eita, você travou de novo. Ou tá dando para ouvir? Então é o seguinte, é uma dinâmica que me ajuda bastante no dia a dia, né? É um, então acho que caiu de novo. É uma dinâmica que me ajuda bastante. Então termina que ela gasta muita energia, ela investe muita energia e termina sendo muito saudável para ela. Então comigo funcionou muito bem. Eu vou lá no lugar que eu acho mais seguro, que é o mais próximo de uma fazenda, né? É um ambiente aberto, um ambiente com mais verde, um ambiente que eu não encontro coisas que eu tenho muito medo de cachorros elétricos, assim, são as principais causas. Muita gente tem medo de rapinante, de coisas assim, mas, gente, eu juro a vocês, rapinante assim, quem normalmente a gente vê pela técnica que a gente segue, não tem problema, você não tem nenhum caso, eu acho, de ave que foi predada por fio elétrico. Por isso que eu saio normalmente do ano. Minha ave é, já conseguiu ser solta no parque, eu já solto ela num parque aqui mais próximo, eu já consigo fazer isso, tá? Mas ainda assim, se fosse em termos de segurança, eu falaria do outro ambiente. Vamos aguardar agora Felipe para a gente concluir a live, assim, ele falar sobre o tema que ele estava abordando agora, o tópico. Vamos aguardar Dolores na estrada aí, Felipe chegou novamente, vamos lá. Oi, Felipe. Voltou. E aí, Tô ouvindo, tá me tô ouvindo. ouvindo? Pronto. Bom, Ok. a gente pode, a gente tenta encerrar, fazer o tema, e a gente também testa fazer de novo outras lives durante a semana, o que for, né? Assim, eu tenho tempo disponível e quando você quiser também, Tá vai certo, estar. tá joia. Tá certo. Então, Sim, assim, terminando, né? o pessoal É, falando sobre a questão do receio, né, da ave, se você não tem o receio de ave para uma árvore, por exemplo, e não voltar mais. Aí eu até comentei que era importante também você falar que fez um curso, né, para poder começar com esse trabalho com as aves. exato.
Então, assim, é o seguinte, esse receio, ele é normal. Você, com o tempo, vai perdendo esse receio. E com o tempo você vê também, você começa a ter medo de outras coisas. A realidade é mais essa. Porque você começa a entender que a sua ligação com a sua ave, ela é tão forte que ela volta para você porque ela quer mesmo, né? Então ela vai querer voltar. Mas o problema são os fatores externos, né? Então você começa a pensar em outros fatores. Como eu falei, o primeiro que o pessoal pensa e tem medo são os rapinantes. Mas os rapinantes, eles, na maioria das vezes, eles não são o maior problema, né? A gente usa uma metodologia onde eu acho que não tem nenhum caso de ave que se perdeu, assim, morreu, veio a óbito, foi capturada por um rapinante, eu acho. Com quase certeza. E, então é, assim, é bem eficiente. Já já eu falo um pouco dessa questão da metodologia. Mas então, são outros problemas que você leva em consideração. Como eu estava falando, os que eu mais tenho medo são fio elétrico e cachorro. Os fios elétricos são comuns do ambiente urbano, né? A gente tem uma cidade que é toda cheia de rede elétrica, né? De forma aérea, né? Ela não é subterrânea. Então, assim, o ambiente urbano me causa muito receio. Cachorro tem tudo que é casa. E para cachorro, quando ele vê uma ave, pode ser até uma arara, uma peteca gigante, que eles correm atrás. E uma mordida no cachorro, gente, quebra a ave no meio. Então, é complicado. Então, cachorro eu sempre vou ter receio também, né? E, por fim, também, outro negócio que é super perigoso, que eu tenho medo desse ambiente, é colisão com carro. Porque existe, os psitacídeos, eles têm um negócio que quando eles estão muito confortáveis, eles estão muito confiantes também, eles começam a voar mais baixo. E nisso de voar mais baixo, ele fica numa altura perfeita para um caminhão, para um ônibus, entendeu? Então, assim, o ambiente urbano, ele tem esse problema. Dolores, eu consigo, ela treinou o suficiente de uma forma que eu consigo soltar ela de uma forma supervisionada em alguns parques. Mas ainda assim, eu tenho muito receio, tá? Assim, eu presto muita atenção e eu prefiro, assim, em termos de segurança, um ambiente realmente mais rural, aberto, né? Então, assim, é o que eu aconselho. E como esse ambiente que eu vou em Paulista, ele não é muito grande, ele não é muito distante, eu prefiro ir para lá, tá? É mais tranquilo. Então, essa questão do ambiente é sério. E quanto à prática do voo livre, quem vai fazer voo livre tem que fazer de uma forma menos suscetível ao acaso. A gente não pode trabalhar com acaso, porque é a vida de um bichinho ali. Então a gente busca o máximo de conhecimento e embasamento teórico. Então, assim, a gente pede o quê? Que se estude o máximo que der para executar. Quem tiver condições, eu acho a melhor opção, eu aconselho muito a fazer o curso. Tem profissionais que ministram o curso hoje, e aqui no Brasil, antes essa metodologia era aplicada só por um cara lá fora, né? Mas existem outras metodologias. Mas eu hoje aconselho, né, você fazer o curso aqui no Brasil, que já lida com a realidade do Brasil, né? O brasileiro, são nossas aves. E eu vou falar, quem lecionou o curso para mim, né, foi o Humberto. Quem quiser procurar, tem ali Humberto Aves. Ah, pronto, o Jeane faz o curso com o Humberto. Maravilhoso. Humberto é um cara que eu acho fantástico, eu acho ele impressionante, eu sou super fã em tudo dele, é uma pessoa que eu gosto muito, eu encho o saco dele várias vezes no dia, eu falo muito com ele, inclusive vou falando do curso, assim, tem a parte teórica, né, mas a parte prática ele me dá toda a assistência, inclusive eu ia pro meio da fazenda, pro meio do mato, eu tava lá no WhatsApp com ele, eu mandava foto de uma árvore, um bicho seguindo a árvore, eu mandava foto, eu já tava falando. Mas eu vou dizer que eu fui uma pessoa relativamente tranquila quanto ao voo livre. Eu não tive muito pânico, não. E espero não ter, se Deus quiser. Então,
me ajuda bastante. E principalmente porque as araras são muito grandes, né? Como a gente falou, quando a gente trata de uma tiriba, de uma calopsita, você consegue, num espaço, né? Num espaço limitado, elas conseguem se divertir muito, voando, brincando, fazendo acrobacia, subindo não sei aonde. Mas uma arara é gigantesco. Então, termina que ela não vai gastar toda a energia num ambiente fechado, por máximo que eu dê o apartamento inteiro para ela. Então, assim, foi legal para mim por isso, porque ela acabou se entretendo de outra forma, tá? Eu só gosto de salientar aqui também que de forma alguma eu digo e eu acho que quem não pratica voo livre tem uma ave infeliz em casa. Eu não gosto, eu não penso dessa forma, tá? Não digo dessa que funciona assim. Ah, se não faz voo livre, a ave é infeliz. Eu não gosto de colocar nesses termos, não, tá? Não sou eu. E eu estou dizendo porque funciona para mim e me ajuda bastante, tá? Eu acho que eu vou pegar as minhas aves aqui, porque a gente falou delas, né? E para mostrar, e a gente pode até seguir pergunta. E vocês viram que até agora, elas deram uma chamadinha agora, mas vocês viram que esse tempo inteiro elas Pois não é, ficaram vocalizando. super Então, assim, eu não tive esse problema. Peraí, eu já volto, vou pegar aí. certo. Eu vou aqui sobre a Coralina também, que tá aprontando ali. Só um minutinho que eu volto também. Voltei também, gente. Fui guardar a Coralina, que ela tava ali aprontando, andando pelo chão, e aí eu fico preocupada. Para evitar acidente, porque piriba é um bicho hiperativo. É isso, gente. Está sendo bem interessante, né? A oportunidade de a gente ouvir aqui. Conta a experiência dele para a gente. Mas aqui, ó, essa é a Aurora, né? Então, Flores. a Aurora tá aqui, essa, e Dolores essa aqui, né? Então aqui são os elementos, né? Que estavam aqui me ajudando a fazer a live, porque não estavam fazendo barulho, né, filha? Não tava não, né? Você também, não foi? Colaboraram, né, Felipe? Colaboraram muito. Foi. Colaboraram muito, tá? Eu acho que foram bem compreensíveis. Mas então é isso. Eu não foi como eu falei, eu não tive problema com vocalização. Eu espero que quem tenha problema com vocalização consiga resolver de todo o coração, porque aves são super apegadas a gente e quando a gente passa um tempo com elas, elas entram na rotina, elas se apaixonam, elas ficam, fazem parte do bando com você, elas sentem muito, né? Quando você não consegue ficar com elas. Então, o que acontece? Eu espero que quem tem esses problemas consiga resolver. E para quem estiver pensando em adquirir a arara, né? Quem estiver pensando, tiver com essa ideia, pense nesses pontos negativos que a gente falou. Os pontos positivos, gente, são muitos. É um animal que ele é completamente apaixonado por você. Ele é um animal até sincero demais, assim, sabe? Porque na hora de bater em você, ele bate também. Ele não é como o cachorro que fica ali, ali puxando o saco o tempo inteiro. Eles são bem sinceros, né, filhota? Então, assim, na hora de se irritar, eles se irritam. Eles são super, super carinhosos, né? Eles sentem muita falta. Essa criatura aqui, toda vez que eu vou viajar, é um problema, porque a imunidade dela cai, ela fica péssima. Então, se eu for para minha família por parte de pai de Mato Grosso. Então, se eu vou visitar lá, ela fica péssima, né, filhota? Só que é muito longe para eu levar ela. Então, é isso. Mas se qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aqui para falar, a gente pode marcar. A gente falei bem por cima, assim, a questão do voo livre, foi como falou, me ajuda muito. Eu falei por cima, se vocês tiverem dúvida, pode falar com a gente. Qualquer outra ideia, Creuza, também pode falar com a gente. Live a gente acha massa. Eu adoro ficar aqui conversando, eu acho super legal, né? A gente vai falando e toma até mais tempo, né? Porque tudo bem que temos problemas técnicos, mas assim, mesmo sem os problemas técnicos, já tinha tomado mais tempo. Então, assim, pra mim, eu acho super gostoso. Eu faço isso tranquilamente, super feliz, tá? Bom, Felipe, pra gente aqui foi um prazer muito grande, assim, uma satisfação imensa, né, ter você aqui, que é um cara que eu tenho o maior carinho e admiração pelo seu trabalho, pela sua forma de enxergar, e não só de enxergar, mas de cuidar das aves. Eu vejo o amor que você tem aí com as suas filhas. E, gente, sigam aí o perfil dele, que é o Dolores, Dolores Underline, não é isso, Felipe? Na Isso. estrada, tá aí, né?
também o Arara. O Arara Davi, pode Arara seguir, a gente vai postando lá. É porque, gente, eu sou uma pessoa assim que eu sou meio preguiçoso com o Instagram. Eu não tenho essa assiduidade, eu não consigo, assim. Eu posto em vários Instagrams e às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que a pessoa que me tem nos 3 Instagrams fica vendo eu repetindo a mesma história, assim, não sei, sabe? Mas Mas é porque eu vou postando e eu não sinto, então assim, minha assiduidade é meio complicada. Mas assim, em termos de responder, de participar, eu adoro. Então, pode colocar. bom, Felipe. Bom, mas seus posts são ótimos, assim, não tem a frequência, mas assim, a qualidade, a questão qualidade e quantidade, a qualidade é excelente. E eu É, adoro que bom. sua página, viu? E é isso, muito obrigada pela Obrigado. participação. Parabéns pelas suas filhas, são lindas, super comportadas, super educadas. Não são, né? Pois é, elas ajudam. Ajuda Essas, e elas conseguem, né? Passar uma boa impressão. causaram boa impressão, sim. A minha tiriba aqui perturbou muito mais do que as suas duas araras. Tá bom. Bom, Felipe, um Então, beijão. Obrigadão. beijo. Qualquer Obrigada. ideia é só falar. Pode ter certeza que eu tô dentro. Qualquer coisa que você bolar, e eu vou estar aí. Massa. Valeu, Creuza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.